Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. Chegamos finalmente ao tarifaço. Como estamos, Thaís? Exaustos, né, Naka? Boa tarde a todos. Não nós aqui, eu e o Naka, a gente é cheio de energia, mas os empresários estão exaustos. Essa é a minha percepção. Agora há pouco estava conversando com um executivo que, além de tocar o próprio negócio, faz parte do conselho de várias grandes empresas, de setores diversificados, né? E no final eu falei para ele, nossa, mas eu estou achando você tão borocochô. Ele falou, mas eu estou mesmo, e é um sentimento que eu estou compartilhando com vários colegas, né? Essa sensação, que não é exatamente uma sensação de derrota, mas é uma sensação de quem, de repente, caiu uma bomba na cabeça dessas pessoas, né? E desses negócios, e não há uma solução à vista. Então, é como se não deu tempo para essas empresas se replanejarem, né? E aí eu completo, Naka, porque assim, a gente não consegue escapar da conjuntura nacional, né? Nós aqui no noticiário, a gente consegue fazer esse foco, mas as empresas que estão tomando decisão o tempo inteiro não conseguem, porque elas dependem dessa conjuntura, dependem das decisões que os governos em geral tomam, governo federal, estadual, municipal, quer dizer, é uma relação que não cessa. E, como me disseram alguns executivos hoje mais cedo, né, todos os negócios no Brasil já enfrentavam a turbulência interna. Questão tributária, questão regulatória, né? A questão tributária em cima de instrumentos de financiamento, que é o caso da promessa ou do desejo do governo de tributar letras financeiras e por aí vai, ou seja, produtos do mercado de capitais que financiam setores, a mudança do IOF, que dobrou a alíquota para todos os padrões de renda das empresas, né? Não foi só para as empresas mais ricas. Então, já havia um contencioso, vamos dizer assim, de crise interna, sendo gerido pelos negócios, né? Lidando com a incerteza política e por aí vai. E aí, de repente, aparece uma bomba, né? Que não tem interlocução, que não tem solução, que não tem racionalidade, que não tem objetividade, e as empresas estão tendo que se virar com isso, né? A gente está passando o dia todo conversando com todo tipo de empresa, tem produtor de biquíni, tem produtor de mel, tem produtor de avião, tem para todos os tamanhos essa relação. A quantidade de estudos que os economistas e os especialistas se debruçaram para tentar, de alguma forma, jogar luz, pelo menos ter um diagnóstico correto, porque sem esse diagnóstico correto também a solução dificilmente vai ser uma solução com o maior grau de eficiência possível. Isso tudo que eu acabei de falar é exaustivo. E essa sensação, acho que talvez acho que ficou óbvio ali na declaração do José Pimenta, que é uma fonte nossa, né, sempre nos ajuda a ver, até ele está um pouco borocochô, porque é uma sensação de morrer na praia. A minha percepção, nós tratamos disso aqui ontem, né, é que até que dia que saiu a lista de isenção? Um dia antes, né, dia 30, foi dia 30, você fez o pra trás-mente aqui? Da lista de exceção, não. Mas acho que foi dia 30 mesmo. Foi 2 dias antes. Sim, foram 2 dias antes, 2 dias antes do dia 1º, que era o grande dia que estava todo mundo esperando. Isso, né? dia 30, exatamente. E aí, Naka, eu acho que tem uma questão importante aqui. Quando sai a lista de isenção, e que o primeiro impacto é um impacto de não foi tão ruim quanto se esperava, né? Laranja, avião... algumas coisas manufaturadas, coisas de manufaturados e tal foram contemplados e tal, todo mundo meio que respirou aliviado e rolou até um ânimo do tipo, os caras estão afim, vamos lá, os caras ouviram, e o vice-presidente Geraldo Alckmin conseguindo ligar para o Lutnick e ser atendido, né, com bastante frequência, Fernando Haddad entrando no jogo, dizendo, olha, agora vou falar com o Bessent e tal, era para ser essa semana, não vai ser mais, vai ser semana que vem, a delegação de senadores nos Estados Unidos, vários empresários se mobilizando, contratando escritórios em Washington e nos Estados Unidos para fazer um advocacy, né, uma defesa do seu negócio.
E aí foi ficando claro, até por esse enredo que você descreveu aqui agora com a Índia, por exemplo, foi ficando claro que essa é uma batalha inglória, é uma batalha muito difícil, né? Então, o que eu ouço muito é assim, a gente desanimou, claro, e houve uma desmobilização. E aí eu acho que é um ponto de risco aqui, né? A desmobilização. Ontem o Roberto Azevedo, que foi diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, diplomata brasileiro, né? Já trouxe tantas vezes o que ele disse aqui. Ele disse, olha, eu perguntei para ele especificamente qual a força que o Brasil tinha para sair mundo afora, negociando acordos, mas também buscando solução para essa perda que vai haver com os Estados Unidos, né? E ele disse uma coisa que é óbvia, mas que é difícil da gente encarar, quer dizer o seguinte, Thaís, está todo mundo lutando pelo seu. O Brasil precisa ter o que entregar. A China tem uma agressividade absurda na negociação. Você acabou de dizer aqui de como estamos importando mais da China. A importação da China nesse primeiro semestre cresceu quase 20%. Porque eles estão ocupando o espaço. Importação dos Estados Unidos também aumentou, mas ainda assim nós estamos vendo antecipadamente um movimento que pode se perpetuar, mas se prolongar por mais tempo. Então, a desmobilização, ela fragiliza. Ela fragiliza. E eu acho que essa que é a minha preocupação do momento, assim, de perceber que tem esse desânimo, tem essa desmobilização, tem um movimento de cada um se fechar no seu setor e dizer a gente tem que fazer de tudo para se salvar, né? Mas aquele movimento nacional, aquela coisa de dizer vamos bater na porta, vamos para lá, vamos fazer, vamos acontecer e tal, todo mundo exauriu um pouco. E essa desmobilização é muito mais pela falta de resposta, de reação minimamente lógica de Washington, ou teria influência da maneira com que Brasília acabou tentando ciceronear esse grupo e liderar essas negociações? Dá para apontar assim, a causa dessa história, dessa desmobilização, Thaís? Naka, tem uma responsabilidade compartilhada aí, sim, né? Porque no primeiro momento o governo optou por aproveitar essa oportunidade do ganho político. Isso é óbvio, né? E demorou para reagir. Na hora que começa a reagir, os empresários todos falam isso, né? Mesmo aqueles que estavam assim, meio de nariz virado para o governo, falam assim, não, na hora que a coisa pegou, e elogiam o Alckmin e tudo mais, né? Mas aí eles escutam os discursos do presidente Lula, né? Como essa entrevista, por exemplo, que ele acabou de dar, ou como o tema que trouxemos aqui ontem, a insistência dele de falar da substituição do dólar. O que os empresários dizem é o seguinte, ora, a substituição do dólar não é uma prioridade do Brasil, não é uma pauta nacional. Qual é a pauta nacional do governo federal? Porque esse é o tipo de defesa que atrapalha, não ajuda. Até fizemos uma brincadeira aqui, se não for para ajudar, por que vai atrapalhar? Mas é bem isso. Então, assim, uma preocupação de entender que essa desmobilização também existe, que Ministério de Relações Exteriores atuando numa ponta, com pouco sucesso, Geraldo Alckmin conseguindo algumas portas de entrada para ser ouvido e Lula se recusando a fazer qualquer coisa. E os empresários têm razão em dizer que é o seguinte, não adianta o Alckmin ter sucesso nas suas conversas se na hora das decisões a coisa travar no Palácio do Planalto. Então, eu acho que a gente chega nesse dia 6, né, com dias de atraso, todo mundo preparado para o dia 1º, vem a lista de isenção, a gente vai fazendo a conta e o tamanho do estrago que ele vai, que a tarifa vai causar no final das contas, né? E, Naka, eu acho que tem um último ponto aqui que eu quero colocar, é ir para frente. Onde é que está a ameaça? Está na política. Hoje o ministro Fernando Haddad diz assim, a gente tem que deixar claro que política é política, economia é economia. Não existe essa separação.
Então, assim, se essa separação é a realidade, então como é que a gente lida com essa realidade? Qual é a mistura entre política e economia que o Brasil está se preparando para fazer para enfrentar esse debate? E não estou falando só da política lá fora, estou falando da política aqui dentro. Os depoimentos todos é assim, mas precisava acontecer isso lá em Brasília agora? Nada a ver com se o ex-presidente Bolsonaro tem que estar preso ou não, mas a mobilização do Congresso Nacional, esse protesto que eles estão fazendo no Congresso, né? Então, nada ajuda, né? Não, nada é assim, aquela coisa assim, tá vendo a coisa da desmobilização, né? Isso é uma pauta nacional? Isso é disso que os empregos, que os negócios estão precisando? É de um protesto que os congressistas mobilizam ou trancam as portas, literalmente, do Congresso Nacional? Então, isso vai dando um desânimo. E a minha percepção é que esse desânimo não tem ideologia, né? É assim, é aquele sujeito, como eu falo sempre aqui no Money, né? As decisões são tomadas diariamente. O sujeito não pode passar muitos dias sem tomar decisão, porque custa, né? A indecisão tem um custo. E quanto mais a gente se distancia do momento de boas decisões, maior é o custo. E é essa visão, com maior ou menor elaboração ali, dependendo do tamanho do negócio, é isso que está angustiando, né? Quando é que eu vou poder voltar a tomar uma boa decisão sobre o meu negócio? Que ressaca. Essa resposta não existe. É uma ressaca, né, Thaís? E teve uma mobilização que juntou grupos diferentes, que foi o PIX. O PIX hoje é nosso, ninguém tira. E hoje a gente teve Gabriel Galípolo falando sobre essa história. Ele trouxe recados? Ele trouxe recados, Naka. Ele fez uma defesa do PIX e agora ele trouxe recados, eu acho que mais aqui para dentro do que lá para fora, né? Porque ele exalta o PIX como essa política pública que fez a inclusão financeira e digital do país. A digitalização que o PIX gerou e provocou na relação financeira dos brasileiros é uma coisa impressionante, um movimento que esse sim talvez seja estudado, porque provavelmente vai ser um movimento sem precedentes no mundo inteiro. Então ele faz essa defesa, né? E ele diz assim, e olha, para o Banco Central, ele falou, os bancos centrais do mundo inteiro ficam ligando para a gente, pedindo para a gente mostrar como nós conseguimos fazer isso. Então o Brasil virou referência agora, para a gente continuar não só tendo boas ideias, mas fazendo a gestão mais segura, mais eficiente e que mantém o PIX com o valor que ele tem hoje, o Banco Central precisa de condições. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo, sabe aquela proposta de emenda à Constituição que, além da autonomia de atuação na política monetária, dá uma autonomia financeira, orçamentária e de gestão para o Banco Central? Ele está dizendo isso. Essa é a minha interpretação, tá? De tudo que eu tenho conversado com o Banco Central, de tudo que eu tenho conversado com os interlocutores do Banco Central, é essa preocupação, né? O Banco Central precisa de instrumentos. Para ser um Banco Central do futuro, capaz de criar um PIX, capaz de criar uma moeda digital, capaz de ser o vanguarda ou a vanguarda na revolução financeira digital, este Banco Central do Brasil precisa ter a excelência na sua gestão como parte da política pública ou da gestão do setor público no Brasil, né? Essa é a escolha que eu acho que o Galípolo provoca hoje. É óbvio que quando o presidente do Banco Central faz essa defesa do PIX, ele está se posicionando lá para fora. Mas a minha leitura é de que o recado maior dele foi dizer: querem que a gente continue sendo bom assim? Que o Banco Central tenha orgulho de dizer criamos o PIX, o instrumento financeiro mais badalado do mundo inteiro? Pois então nos dê condição. Eu acho que essa que é a briga, porque está havendo uma discussão, quer dizer, essa discussão já está acontecendo há um tempo, né, sobre essa proposta de emenda à Constituição. Há muita oposição a ela dentro do governo, dentro do PT. Dentro do governo, dentro do próprio PT, porque há uma leitura equivocada do que ela faz, assim como havia uma leitura equivocada sobre a independência na gestão da política monetária, né? Então tem mais essa rodada de briga política pela frente para o Brasil. Ou seja,
para o Pix continuar sendo nosso, o Banco Central precisa de mais dinheiro. O Banco Central precisa de mais dinheiro e o Banco Central precisa de uma gestão própria, porque assim, não tem nada parecido com o que faz o Banco Central com qualquer outro órgão do governo federal. Ele precisa ter uma gestão própria, ele precisa ter uma administração que dê a ele, com supervisão, com passagens pelo Senado, pelo Conselho Monetário Nacional. Há várias, vamos dizer assim, ferramentas, não de controle direto, mas de prestação de contas que o Banco Central precisa fazer, né? Agora, o Banco Central, ele é um prestador de serviço em última instância, que não é como a Receita Federal, que arrecada ali uma taxinha ou outra e tal, né? Não é isso. O Banco Central não tem receita própria. Ele precisa ter uma receita que esteja descolada e que seja com objetivo final de dar a ele as ferramentas para ele fazer a gestão do que ele faz, que é diferente de qualquer outro órgão. E o Pix tem essa demanda, é óbvio. Não estou dizendo que há problema lá, não estou nem tenho essa informação. O que eu estou dizendo é que a discussão sobre a PEC, ela está dada. Essa já era uma defesa feita pelo Roberto Campos Neto e agora Gabriel Galípolo, escolhido pelo Lula, menino de ouro e tal, está brigando por ela também. Thaís Herédia, obrigado pela conversa até amanhã. Obrigada, Naca. Não vamos desanimar, Naca. Sem desanimar. Nós não. Cafezinho na xícara. Cafezinho, já vou mandar. Paçoca não, que eu acho que todo mundo já não aguenta mais a paçoca. Mas vou arrumar um outro doce, cocadinho, alguma coisa pro Fernando Cagal, fazer um sugar high aqui. Beijo, até amanhã. Até amanhã.